Boa noite, hoje é segunda-feira, que vocês tenham uma ótima semana, amanhã é feriado, hoje é véspera de feriado. E eu achei super apropriado a gente falar dos cuidados com o nosso corpo. E esse assunto que eu adoro, eu tive excelentes experiências em relação a isso. Oi, Leide, a Leide entrou, tudo bom? Tudo bom, Gisele? Sejam bem-vindas. E hoje o assunto é óleos essenciais em tratamentos corporais, para emagrecimento, para redução de medidas, cuidados com o nosso corpo, cuidados que podem ser feitos no dia a dia ou também quem é esteticista pode aplicar protocolos com óleos essenciais em seus tratamentos, né? E temos aqui várias evidências que realmente os óleos essenciais de fato atuam no nosso metabolismo de carboidratos, nosso metabolismo energético, e eu vou explicar hoje o que nós vamos sobre por que, como atua e quais óleos essenciais atuam, né? Hoje eu vou explicar, vou falar aqui quais os óleos essenciais como princípios ativos e como eles interagem com o nosso corpo. Vou falar qual o papel dos óleos essenciais no controle da obesidade, do sobrepeso. Vou falar também de como os óleos essenciais podem ser aliados em procedimentos de estética e como inserir os óleos essenciais nos procedimentos que já existem. E também quem faz uso de equipamentos de estéticas, de redução de medidas, de drenagem linfática. E também vamos falar como os óleos essenciais atuam no controle da celulite. Tá? Antes disso, vamos falar um pouco de osmologia. Então, osmologia e óleos essenciais, o que tem a ver? Então, a osmologia é uma ciência que trata do odor. E nesse ponto, para tratamentos corporais, estéticos, de emagrecimento, a ação olfativa dos óleos essenciais, elas são cruciais, são fundamentais. Aí você pensa, nossa, eu vou sentir o cheiro, é só sentir cheiro eu já vou ter efeito? Sim. Parte desse efeito ele vem pelo olfato. Então você vai sentir um cheirinho e esse cheiro vai ativar o seu metabolismo, algumas partes do seu metabolismo, e ele vai produzir algumas substâncias, e essas substâncias elas vão estimular a quebra de lipídios. E eu vou explicar como daqui a pouco, tá? A osmologia, então, é a ciência do olfato, é a ciência que engloba qualquer tipo de cheiro que interage com o nosso corpo. Seja ele para efeito terapêutico, seja ele para um efeito somente de perfumação. Pense assim, um perfume, ele nos afeta como? A gente adora cheirinho de perfume, nós investimos muito dinheiro na compra de perfume, nós amamos cheiros bons, porque cheiro bom traz saúde, cheiro bom remete beleza, cuidado, né? Então, a osmologia está muito relacionada a isso, né? E a aromaterapia já é uma técnica de aplicação são técnicas de aplicação para diversas finalidades, onde o meu ativo é o óleo essencial. Então, sempre na aromaterapia eu vou utilizar o óleo essencial. E eu posso aplicar técnicas de aromaterapia em tratamentos corporais, não só em tratamentos relaxantes, mas também em tratamentos de redução de medidas, que é o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Os óleos essenciais, eles são multifuncionais e multidisciplinares. Então, ele pode ser aplicado tanto para atividade terapêutica, para atividade cosmética e para atividade estética. Mas onde entra cada atividade vai depender do óleo essencial, vai depender da concentração. Muitas vezes o mesmo óleo essencial ele pode ser usado com finalidade terapêutica, mas numa concentração menor. Eu posso ter um apelo cosmético, de hidratação. Vai depender da finalidade daquela sua formulação, o objetivo da sua aplicabilidade. Então, eles podem ser aplicados tanto por via olfativa quanto por via dérmica, tópica. Então, no caso, para tratamentos corporais, de redução de medidas de emagrecimento, eu posso explorar tanto a atividade olfativa quanto a atividade tópica do óleo essencial, dermatológica. E os óleos essenciais são substâncias importantes no nosso metabolismo. Eles também vão estimular o sistema imunológico, eles vão manter a integridade do tecido, eles também vão interagir com a produção de hormônios, eles possuem efeito não só lipolítico, como vascularizantes, bactericidas, fungicidas, cicatrizante, adelgaçante, quer dizer, tira o inchaço. Então, qual óleo essencial eu devo aplicar?
como eu devo trabalhar dia a dia na minha estética corporal, como eu posso, que óleo essencial, eu posso reduzir medida com óleo essencial usando isso na minha casa. É claro que ele vai atuar com uma série de outras ações que você vai ter que fazer, né? Não existe nada milagroso, mas o próprio fato de você estar passando um hidratante com uma funcionalidade especial que no combate de celulite, tirar um inchaço, reduzir medida, você vai fazer isso com os óleos essenciais. Isso que eu vou falar para vocês hoje. E nesse processo, nós vamos trabalhar com vários óleos essenciais que nós chamamos de sinergia. Então, a sinergia nada mais é que a associação de 2 ou mais óleos essenciais e essas finalidades, elas se complementam. Ou então, eu quero associar um óleo essencial com o outro para que aquela atividade seja potencializada. Então, na estética corporal, isso é muito válido, isso é muito utilizado. Raramente eu vou utilizar um óleo essencial só, porque eu tenho condições que são multifatoriais, eu tenho outras variáveis que eu tenho que considerar na redução de gordura. Ou no controle de uma celulite, além do acúmulo de gordura, eu tenho um processo inflamatório instalado. Eu tenho uma pele que ela vai estar com características alteradas. E eu vou ter a minha capacidade de penetrabilidade da minha pele também comprometida. Então, se eu estou falando de gordura localizada, se eu faço uma massagem modeladora, então eu tenho que considerar o fator de quebra de gordura, que a própria massagem mecanicamente ela mobiliza essa gordura, mas por outro lado eu preciso ajudar a mobilizar líquido também. Então, eu vou atuar tanto no sistema linfático como nas células de gordura propriamente dita. Então, essa associação ela é muito importante. Então, nesses casos, a gente sempre vai trabalhar em sinergia. E eu vou falar aqui essas receitinhas para vocês, algumas dicas para vocês cuidarem do corpo em casa. Vocês vão poder utilizar antes de dormir, vão poder utilizar quando acordar, vocês vão poder utilizar quando vocês fizerem prática de exercício, qualquer atividade física, ou então antes das refeições você pode sentir o cheiro, que isso vai modular também o seu apetite. Eu vou explicar para vocês como. E essas sinergias, ela pode ser um efeito somatório, eu vou somar 2 óleos essenciais, um com efeito anti-inflamatório, outro com efeito lipolítico, por exemplo. Ou um com efeito drenante, outro com efeito lipolítico. Então, essa sinergia eu estou somando efeitos. E eu tenho esse efeito sinérgico, onde eu coloco 2 óleos essenciais que vão aumentar vai potencializar aquele efeito. Nossa, mas como eu vou fazer isso? Tá? E quando você associa algum procedimento de estética, seja ele uma massagem, uma manobra ou então um aparelho, os óleos essenciais vão atuar em sinergia com essas técnicas. E como esses óleos essenciais eles são tratados? Como eles interagem com o nosso organismo? E essa interação de alguns óleos essenciais, ele pode, mas se eu cheirar um óleo essencial, ele pode atuar lá na minha célula de gordura? Existem estudos que comprovaram que sim. Eles vão fazer isso de uma forma indireta, lógico. Então, se eu sentir o cheiro de um óleo essencial, o que acontece com o nosso organismo? Como ele vai interagir com o nosso organismo? Então, aquele óleo essencial, na hora que eu sinto um cheirinho, ele vai se ligar a um receptor que está aqui na base do meu cérebro, que faz parte da minha mucosa nasal, responsável pela conexão de moléculas a receptores olfativos. Tem uma região que fica na parte superior da mucosa nasal, ela tem um aspecto meio amarelado. Aqui tem um pessoal entrando, vou dar boa noite para elas, aqui as meninas. Oi Silvia, Keila, tudo bem? Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. E ele tem uma mucosa meio amarelada, por quê? De tanta terminação nervosa que tem ali. E essas moléculas se ligam a esses receptores e elas vão transformar um estímulo químico no estímulo elétrico. E aí esse estímulo elétrico, o primeiro contato que ele vai ter é com o primeiro par de nervo olfativo, que é o nervo craniano, que é o nervo olfativo. Então, dali ele vai desencadear uma série de reações, uma série de impulsos nervosos, e dependendo da molécula, ele vai atuar em locais do meu cérebro diferente. Então, quando eu sinto um cheiro de grapefruit, por exemplo, o grapefruit, ele é um cheiro cítrico. Os cítricos têm essa tendência, tá? Mas o grapefruit,
que também é conhecido como toranja, que é aquela fruta, ela é um cítrico, ela é grande, amarga e ela tem uma tonalidade laranja por dentro, quase vermelha. Esse fruto, o óleo essencial dele, ele estimula a produção de adrenalina fisiológica. Então meu cérebro manda um comando para o meu corpo produzir mais adrenalina. E essa adrenalina, ela vai lá na minha célula do adipócito e começa a falar quebre gordura. Só que não é assim, eu vou sentir cheiro de grapefruit e vou sentir e vou emagrecer horrores. Não é isso que eu tô falando, porque o nosso corpo, tudo ele tende a equilibrar. E quando eu falo de metabolismo energético, então a gordura, o carboidrato, ele faz parte do nosso metabolismo energético. O nosso corpo vai trabalhar com demandas. Então, o natural seria eu demandar energia. Como eu demando energia? Fazendo exercício físico. Então, ele vai demandar essa energia e aí sim ele vai mandar essa informação falando para queimar a gordura. Então, se eu não tenho uma demanda e mesmo assim eu tenho um agente que vai estimular essa quebra de gordura, o que vai acontecer? Essa gordura pode voltar, tá? Se você não tiver uma demanda. Então, isso é para te ajudar também. E ele também estimula o consumo de alimento, então ele vai trazer mais saciedade. Às vezes nós não temos fome, nós temos vontade de comer, porque fome e vontade de comer são coisas completamente diferentes. Então, quando você vai comer alguma coisa, quer beliscar alguma coisa, você se pergunta, estou com fome? Porque normalmente não é essa a informação que o seu cérebro está te mandando. Às vezes você tem com vontade de comer por ansiedade. E quanto mais ansiosos nós ficamos, mais a gente quer comer chocolate, a gente quer comer um doce, a gente quer comer sei lá o quê, comer fora de hora. Então, isso faz com que nós acumulemos mais gordura também. Então, a ansiedade, então ele vai atuar nessa questão da ansiedade também. E tudo isso teve comprovação, tanto in vitro como animal, como também estudos clínicos, tá? Além do grapefruit, tem outros óleos essenciais que são aplicados na estética. Então, eu vou atuar na estética desde a questão olfativa. Então, quando você entra numa clínica de estética, eu já posso atuar com aromaterapia ali, na recepção. Na cabine que a pessoa estiver recebendo tratamento. Então, você vai criar todo um ambiente favorável àquele tratamento. E a pessoa vai ter uma experiência muito positiva em relação ao seu tratamento em si, o que vai fidelizar, né, a pessoa à sua clínica. Ou então, e você vai ter o efeito físico também, né? Então, você pode fazer isso tirando medida da pessoa, que ela vai poder ver o resultado ali praticamente na hora. Agora, para usar em casa, o importante é fazer sempre associado a uma prática de atividade física, e o fato de reduzir a ansiedade para consumo de alimentos faz com que nós nos alimentemos melhor e aí, consequentemente, nós vamos ter uma redução de peso também. Mas é importante que essa redução de peso seja redução de gordura, tá? E não de massa muscular, que a ideia é a gente perder gordura. Então, quando a gente vai lá no nutricionista, a Nutri fala, olha, você tem aquela relação de gordura e musculatura, massa magra e massa gorda. Então, essa relação tem que estar equilibrada também, porque senão vai gerar uma série de problemas de saúde, né? Problemas de colesterol, triglicérides, problemas hepáticos, riscos de sofrer ataque cardíaco. Então, com o passar do tempo, nós aumentamos os riscos de desenvolver uma série de doenças, câncer, tudo isso causado por sobrepeso ou obesidade. Então, além da estética, nós temos que pensar também na nossa saúde. Então, os outros óleos essenciais que a gente pode utilizar são gerânio, palma rosa, ylang-ylang, nós vamos poder utilizar. Eles vão atuar no envelhecimento da pele, mas também na questão de hidratação e manutenção daquela pele. Também podemos trabalhar o alecrim e o lemongrass. Vamos trabalhar melaleuca, vamos trabalhar lavanda, mais o grapefruit. Então, é uma série de óleos essenciais que vão ser aplicados para a estética corporal. Então, o que é importante, né? Os ingredientes de faça você mesmo, você pensa, nossa, mas como eu vou elaborar isso na minha casa? Em algumas situações, você vai poder fazer isso na sua casa. Então, o que eu tenho que ter na minha casa? Quais óleos essenciais que eu tenho que ter na minha casa
para eu poder fazer um tratamento corporal, ou então para melhorar a mobilização de gordura do corpo, sabe aquele pneuzinho que não agrada, redução de celulite. Então, o que eu preciso ter? Então, anotem aí, vocês precisam ter óleo essencial de alecrim, de lavanda, de lemongrass, gerânio, melaleuca, de cedro, grapefruit, laranja também. Em alguns, você pode ter o limão siciliano, mas vocês tomem cuidado com os óleos cítricos, que depois vocês não podem pegar sol, tá? Depois de aplicar, vocês têm que esperar 6 horas para tomar sol. Por isso que é bom aplicar à noite, ou então aplique da região e não tome sol direto na área. Tudo bem? E aí vocês têm que ter bases para poder diluir esses óleos essenciais. Essas bases podem ser creme neutro ou então óleo vegetal puro. Esse óleo vegetal pode ser qualquer óleo vegetal? Sim, pode ser qualquer óleo vegetal, desde que seja vegetal mesmo. Então, como eu sei que aquele óleo vegetal é puro? Então, vocês vão olhar na composição se tem somente o nome da planta e a palavra oil. Então, por exemplo, o óleo vegetal de abacate, que é muito comum da estética corporal, tem também, na verdade, o mais comum de todos é o óleo de girassol, porque ele tem mais, digamos, dá mais espalhabilidade, mais mobilidade numa massagem. Mas, por exemplo, o óleo vegetal de abacate, o nome científico dele é Persea gratissima. Então, quando você comprar um óleo essencial de abacate, ele é meio esverdeado, tá? Ele é levemente amarelado, mais puxado para o esverdeado, tá? Então, muitas vezes os óleos muito refinados, eles tendem a ficar mais claros. Quanto mais claro for o óleo, mais refinado ele foi. Então, mais as substâncias foi retirada dele, tá? Então, nesse caso, você vai olhar. Se tiver o óleo de abacate está escrito só Persea gratissima oil, então eu vou ser que ele é puro, tá? E compre de empresas que vocês conheçam, porque às vezes eles misturam, tá? Tem muito óleo vegetal no mercado que é misturado com óleo de mineral. E o óleo mineral, ele não é muito compatível com o óleo essencial, não. Fora que ele tem uma característica mais oclusiva. E aí, para um tratamento corporal, a mesma coisa de você estar passando parafina. E a parafina, ela é oclusiva. Então, você tem uma sensação de mal-estar, que parece que você não está transpirando, respirando, a pele não respira direito. Então, sempre busca um óleo vegetal puro. Se você tem uma pele mais sensível, uma pele que tem uma tendência de escamação, a pele corporal, use o óleo vegetal de gêmen de trigo, porque ele é muito rico em vitamina E. A vitamina E, ele é antioxidante, ela é recuperadora. Para pessoas que têm muita celulite, uma celulite com graus mais avançada, a vitamina E ajuda na recuperação daquela pele que tem aquele aspecto de casca de laranja. O óleo vegetal de semente de uva, ele é muito rico em alfa-tocoferol e também ácido linoleico, que é um ácido graxo que faz parte da composição do próprio óleo da nossa pele. Então, e ele dá elasticidade. Então, se você tem uma pele mais flácida, uma pele mais que vocês percebem que está perdendo a vitalidade, vocês podem usar o óleo vegetal de semente de uva. E o nome dele é Vitis vinifera. Então, se for Vitis vinifera oil, eu sei que é óleo de semente de uva puro. Ele também é meio esverdeado. Agora, o óleo de girassol, né? O Helianthus anus. Esse Helianthus anus, ele também é óleo de girassol. Só que o óleo de girassol, ele tem moléculas, cadeias, né, carbônicas maiores. Então, ele é como se fosse mais denso. Então, vocês percebem que ele demora mais para penetrar na pele. Então, para você usar no dia a dia, você pode usar o óleo de semente de uva, o óleo de girassol, o óleo de amêndoas também, que é um óleo muito comum de se ter em casa. Você pode utilizar o óleo de germe de trigo. Então, todos esses óleos são incríveis. Óleo de macadâmia, pode usar óleo de gergelim. Todos eles são maravilhosos e são bases excelentes para você ter em casa para diluir esses óleos essenciais. Outro ponto importante, faça a dose correta, não coloca de qualquer jeito, tá? Se você vai usar todos os dias, você pode já deixar preparado? Pode. Deixa só preparado, coloca no rótulo ali, escreve a data que você preparou e consuma em no máximo 30 dias, porque depois disso você pode ter perda do seu produto, porque você misturou em casa. Nada garante ali que não foi contaminado, que foi contaminado, que não foi, porque você adulterou o produto, querendo ou não, você mexeu no produto que é industrializado. Então, coloque uma etiquetinha, use todos os dias. Não faça isso aqui, ó.
para usar. Sempre coloca no recipiente ou joga na sua mão. Não deixe em contato a gordura da sua mão com o produto, senão você vai oxidar o produto lá dentro. Você vai contaminar o seu produto, ele não vai durar muito. Tome esses cuidados. Se vocês tiverem uma embalagem dosadora, aquela embalagem que a gente chama de pump, que se aperta assim, melhor ainda, que você não tem contato nenhum com o produto que tá lá dentro e ele vai ficar mais tempo. Mas tente não usar mais que 30 dias. Tudo bem? Então, e aí eu vou fazer a minha mistura. Então, eu tenho uma mistura que eu uso em casa todo dia. Qual é a minha mistura? Que eu gosto de usar? Eu gosto de usar na região do abdômen, nessa região daqui do lado, né? Porque, ainda mais depois que a gente tem filho, a gente, com o passar do tempo, tem uma tendência a ter uma flacidez. Então, a minha mistura, ela é óleo de grapefruit. Então, para cada 10 ml de óleo vegetal, então eu meço num copinho de xarope, sabe aquele copinho medidor de xarope? Eu meço lá. A cada 10 ml, eu coloco 5 gotas de óleo de grapefruit, 2 gotas de lemongrass e 2 gotas de alecrim. Essa é a minha mistura, tá? E ali, isso ajuda até na drenagem, você tira o inchaço, melhora a drenagem de líquido, que a mulher retém muito líquido, uma coisa, né? Então, você pode passar nos glúteos, na barriga, no abdômen, nas pernas, passa depois do banho. Eu gosto de passar depois do banho. Por quê? Porque a pele fica mais receptiva a receber óleo. Quando a pele tá mais hidratada, ela fica melhor para receber óleo. Então, eu gosto de passar, depois do banho, seca o corpo e você já passa e pronto, tá? Fora isso, ele ajuda todo o cheiro fica muito gostoso. E eu gosto de fazer isso durante o dia. Então, de manhã, tomei meu banho de manhã, para ir trabalhar, passo isso no corpo e vou trabalhar. E é bom ter um lemongrass também e o alecrim que ajuda nessa disposição. Agora, se for à noite, Mayra, não tenho tempo de passar de manhã, é muita coisa para fazer de manhã, ainda tem que passar creme, não dá. Então, se você for passar à noite, não coloque alecrim, tá? Porque senão ele pode tirar seu sono. E você pode usar um outro que não seja alecrim, usa uma lavanda, então, que ajuda você a dormir. Tá? Mas aí em algum outro momento seria interessante você utilizar o alecrim, que ele ajuda nesse metabolismo. Então, repetindo, óleos essenciais de grapefruit, alecrim, lemongrass, gerânio, vai ter situações que vocês vão usar um gerânio, melaleuca e lavanda, já separem aí que vocês vão utilizar. Peraí que tem uma pergunta aqui. A mistura pronta vocês vão deixa no máximo 30 dias, não deixa mais que isso, tá? Para vocês não perderem essa mistura. E usem durante esses 30 dias, para você usar na sua casa. Mas eu tenho uma clínica de estética, eu queria deixar uma base misturada lá, mesma coisa. Deixa a base misturada no máximo 30 dias. Tome todas as precauções de contaminação para você não perder essa mistura, tá? Mas isso já agiliza bastante. Quais são os princípios, né? O que eu preciso saber? Então, eu já falei que vocês precisam saber misturar, precisam saber dosar. Então, a dose tem que ser correta. Então, se você for fazer um tratamento corporal, pensem assim. Você vai utilizar óleo essencial todos os dias. Então, não use mais que 10 gotas de óleos essenciais por dia. Não usem mais que isso. É mais seguro. Então, se você vai usar todo dia, garanta que por dia você não vai usar mais que 10 gotas. Aí eu faço 2 aplicações por dia. Eu faço de manhã e faço à tarde. Então, o que você vai fazer? Faz ela mais fraca, a mistura mais fraca. Reduz a concentração dos óleos essenciais para você usar mais vezes ao dia. Então, é no máximo 10 gotas por dia. Falo isso porque, para o corpo, eu gasto mais óleos. Então, eu vou ter um contato direto no meu corpo. Enquanto que, se eu estiver passando só no meu rosto, eu vou passar 1 gota, 2 no máximo. Se estiver passando no cabelo, eu vou passar no máximo 5 gotas. Não vou usar todo dia. Então, para o corpo, que a gente tende a usar todos os dias, não passe de 10 gotas, tudo bem? Vocês vão ter que saber misturar e associar. Tem uma dica, que é muito simples essa dica, que é uma coisa tão simples que ninguém nem acredita quando eu falo. Na hora que vocês fizerem a mistura, o cheiro ficou muito ruim, já não tá legal, essa mistura não está harmonizada. Essa mistura que eu passei aqui pra vocês fica com cheiro bom, o cheiro não fica agradável. Então, o lemongrass ficou muito forte, vocês já vão saber pelo cheiro que aquela mistura não está em equilíbrio.
Se você tem um cítrico, pense assim, ó, numa mistura. O cítrico, ele é bastante marcante, então ele toma conta da mistura quando você tem um cítrico, tá? Mas se eu tenho óleos essenciais como alecrim, como lemongrass ou até eucalipto, eles são óleos mais voláteis, ele tem uma capacidade de evaporação mais rápida do que um cítrico. Então, às vezes você faz uma mistura e você sente, o primeiro cheiro que você sente é ele. Então, o que eu gosto de fazer? Ao invés de pegar uma base vegetal e ir lá e pingando os óleos, pingo esse, pingo aquele, pingo esse, pingo aquele, eu misturo os óleos essenciais primeiro. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas se harmonizam, só óleo essencial. E depois eu coloco a base, porque aí ele vai garantir que aquela mistura ela foi efetiva. E aí, antes de você misturar na base, você sente o cheiro. Você vai pegar e vai sentir esse cheiro e você vai perceber que ele tá harmonizado. Vai perceber porque o cheiro é muito gostoso. Se o cheiro estiver esquisito, desconfie, tá? Outra coisa, vocês têm que saber diluir. Eu vou colocar uma concentração muito alta porque eu quero um efeito muito rápido. Não, tá errado. No caso de óleos essenciais, quanto menos, mais. O nosso corpo, ele tem receptor para os óleos essenciais e eles têm uma facilidade de penetrabilidade no nosso corpo muito forte. Então, não precisa ser forte. Senão, você pode desenvolver alergia? Pode. E aí, você vai abandonar o tratamento e não vai ter efeito nenhum porque você não usou. Então, usar corretamente é êxito no seu resultado. E a maior motivação para qualquer coisa é resultado. Se eu quero emagrecer, eu tô aqui fazendo dieta, eu faço exercício, eu passo creme, eu vou, né? Mas aí não tem resultado, você abandona, porque fala, moxa, é um esforço que eu não tô tendo resultado. Então, o resultado é o êxito, e para isso você precisa saber diluir, saber dosar, tá? E outra questão, você precisa também saber aplicar. Então, a aplicação ela é muito importante. Então, se você vai para uma esteticista e ela trabalha com óleos essenciais, quando associa essa mistura de óleos essenciais com o profissionalismo, as massagens, os equipamentos que tem numa clínica de estética, esse efeito é muito, muito, muito potencializado. E você pode usar doses ainda menores de óleo essencial, porque você vai estar trabalhando em sinergia com uma técnica e mais ação dos óleos essenciais. Agora, falando um pouquinho aqui de gordura corporal, em pensar que o Ministério da Saúde, ele fala que 53% da população brasileira está com sobrepeso, está com excesso de peso. 45, quer dizer, metade da população praticamente. E 45,8% praticam uma atividade física insuficiente. Então imagina aquela caminhada, você vai para a esteira e fica andando como se estivesse empurrando um carrinho de supermercado. Não adianta, tá? Eu me dispus, eu fui para academia, mas não tenho resultado. Por quê? O exercício que você está fazendo na academia não é efetivo. Então aquela atividade física está sendo insuficiente, então não adianta. Você não vai ter o tal do resultado. É lógico que você vai abandonar a academia, porque você não tem resultado. Mas você não tem resultado por quê? Porque o exercício que você está fazendo lá está sendo inadequado. Talvez por falta de orientação, talvez, sei lá, por alguma razão você vai para academia para fazer socializar, né? Muitas vezes eu já vi na academia todo mundo lá no celular, não tem ninguém lá fazendo nada, só andando para lá e para cá na academia. Então você faz o exercício mesmo. E aí esse sobrepeso é risco para a saúde, né? Muito risco para a saúde. E quando eu tenho um acúmulo de gordura no meu corpo, eu tenho o que chamamos de sobrecarga da nossa máquina metabólica. Então, o nosso corpo começa a trabalhar com dificuldade. E aí, uma coisa que afeta, que é interessante, o excesso de alimento e a falta de atividade física, nem que seja uma caminhada, faz com que o nosso intestino trabalhe menos, ele fica preguiçoso. E quanto mais tempo, aquele alimento fica ali no meu trato gastrointestinal, mais coisa eu vou absorver, absorver. E o nosso corpo, ele quer gordura, ele quer carboidrato, porque isso é fonte energética para ele. Então, ele pensa assim, se eu estou estressada, eu preciso consumir mais energia. Então, ele vai reter muito, porque ele vai querer guardar essa energia. O corpo é assim, ó, se você consome uma quantidade excessiva de vitamina, seu corpo vai eliminar o excesso. Exceto as vitaminas lipossolúveis que tem depósito, mas isso é outra história. Então, se eu
Vamos lá, eu tomo excesso de vitamina C. A minha vitamina C, ela pode sobrecarregar meu rim, vai sobrecarregar meu fígado, porque ele tá tentando eliminar, ele não vai guardar. Mas se seu corpo, se você coloca lá pra dentro dele mais gordura e mais carboidrato, ele não vai eliminar, ele vai guardar. Vai fazer literalmente uma poupança, porque ele acha que vai precisar daquilo depois, né? E cada pessoa tem uma forma de acumular gordura diferente. Então, existem vários fatores relacionados no acúmulo de gordura. E quais são esses fatores, né? Tem a genética, lógico, eu tenho uma predisposição genética, minha família e tal, mas isso não é mandatório. Eu posso mudar, porque nesse caso eu tenho uma influência, eu tenho que fazer, são outros fatores, né, que eu posso mudar isso. Tem a questão também hormonal. Aí na questão hormonal eu preciso tratar, né? Preciso trabalhar a questão da hormonal, tireoide, o hipotiroidismo, também hormônios sexuais, tumores no útero, no ovário. Tudo isso pode afetar também o acúmulo de gordura, tá? A questão emocional, tá muito relacionada à questão emocional também do consumo. Aí a pessoa fica com baixa autoestima, então depressão, então isso tudo vai fazer com que a pessoa acumule mais gordura também. E também o uso de medicamentos que pode alterar o metabolismo. Então, esses medicamentos, tem medicamentos antidepressivos, alguns medicamentos hormonais, corticoide. Gente, existe um uso absurdo, um consumo indiscriminado de cortisonas. Isso não pode acontecer, isso vai afetar o seu metabolismo. A cortisona muda o seu perfil lipídico, ele já é um efeito colateral acúmulo de gordura. Então, não use cortisona desnecessariamente, sem orientação de um médico, dentro daquela condição de patologia. Tem gente que pega um resfriado e quer tomar uma cortisona, então não pode, tá? Então, tudo isso mexe muito com o nosso corpo e também mexe com a questão emocional. E aí a proposta de aplicação dos óleos essenciais, eles vão atuar, essa proposta é atuar em todas essas áreas. E vocês vão entender por quê. Chega um ponto, né, que não é nem só estético, chega um ponto que também é uma questão de autoestima. Então, quando você tem resultado, você melhora o seu ânimo, melhora a sua ação em relação a isso, você quer melhorar ainda mais, e aí o próprio resultado já vai fazendo isso. E os procedimentos estéticos, eles são muito importantes nesse processo. Então, porque ela ajuda a acelerar um pouco mais isso e ajuda a voltar essa autoestima e também cultua essa questão de melhora de qualidade de vida. Se você tem lá também um óleo essencial, você está utilizando um produto natural, tem todo um conceito, uma filosofia em volta disso. Não só óleo essencial, como também tem outros produtos naturais também para isso, né? E aí, como eles vão atuar? Então, aqui, antes de falar dos óleos essenciais, também, o que vocês podem utilizar também em processo estético são os hidrolatos, ou então águas termais, mas são vegetais, tá? Porque esses hidrolatos, eles contêm sais minerais. Esses sais minerais, eles ajudam a melhorar a condição da pele. Então, eu posso aplicar também o hidrolato antes de aplicar meu óleo, nesse caso, porque ele vai ajudar na questão da hidratação. Ele tem o hidrolato do alecrim, por exemplo, ele tem características da planta. O hidrolato de lavanda tem característica da planta. Além dos minerais, ele tem também óleos essenciais difundidos ou alguma substância orgânica que é difundida, que traz também essa característica da planta. Então, alguns protocolos você pode incluir o hidrolato, perdão. Tem alguns procedimentos estéticos também que eles utilizam argilas. As argilas é muito bom também antes do tratamento, porque elas preparam, elas ajudam a remover uma camada de célula morta, ela estimula a proliferação celular, ela hidrata a pele, então o aspecto da pele melhora bastante e também deixa a pele mais receptiva aos princípios ativos que vão atuar na redução de gordura e drenagem. E uma coisa interessante, né? Só para ter um exemplo aqui, um componente que tem no óleo, no hidrolato é o enxofre. O enxofre tem várias atividades, por exemplo, atividade antibacteriana, antifúngica, tem efeito queratolítico, ele também ajuda a controlar a oleosidade, ele melhora os aspectos imunológico, tipo, auxilia na dermatite atópica, na dermatite de contato. Então, ele melhora essa parte inflamatória da pele também, então é um cuidado 360. Então, vamos falar do grapefruit, que é minha paixão, eu amo de paixão, devia até ter ligado uma aqui. O óleo essencial de grapefruit, ele tem um cheiro cítrico que não existe uma mulher que eu conheci que não goste desse cheiro.
E ele atua muito na questão emocional, ele é antidepressivo e ele traz uma certa satisfação e alegria quando as pessoas sentem o cheiro. E é aquela sensação de bem-estar mesmo que o grapefruit promove. E ele tem um componente, né? Ele é muito rico num componente chamado de limoneno. E ele é muito estudado para aplicação lipolítica. Então, teve vários estudos que demonstraram que essa ação lipolítica do grapefruit. Teve um estudo específico, na verdade esse estudo que foi feito numa universidade no Japão, eu achei muito interessante que eles fizeram o seguinte, eles pegaram ratos e aromatizaram a gaiola deles com grapefruit e eles perceberam que os ratos passaram a comer menos ração. As gaiolas aromatizadas com grapefruit começaram a comer menos ração. Então, eles acharam aquilo muito curioso. Falaram, nossa, mas por que eles estão comendo menos ração? E aí eles foram e queriam saber o que estava acontecendo para reduzir esse apetite. E eles dosaram no sangue também desses ratos a presença de glicerol e ácidos graxos livres. O que significa isso? Significa que estava tendo quebra de gordura. Então, se eu tenho gordura, eu tenho o que chamamos de triglicerídeos. O triglicerídeo é composto por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Então, eu que tenho o triglicerídeo. Então, se eu tenho ácidos graxos livres e se eu tenho um aumento da concentração de glicerol, eu tenho quebra de gordura. Então, o grapefruit, via central, estimulavam a lipólise. Então, só de sentir o cheiro, tá? E aí eles perceberam também que ele atuava na membrana do adipócito, então ele se ligava lá no adipócito, ele estimulava a produção de adrenalina, a adrenalina ia lá e estimulava a produção de lipose, a quebra de gordura, perdão. E aí, o que acontece nesse caso é que, via secundária, só de você sentir o cheiro, ele já fazia estímulo dessa lipólise. E é interessante que isso acaba tendo uma saciedade. Então, seu cérebro acha que você, como tem ali energia disponível, ele acha que você não precisa comer. E dá uma... Então, ele tira, sabe aquela vontade de comer doce 4 horas da tarde? Ele ajuda. Então, se você tem essa vontade incontrolável, depois do almoço, põe um difusor com grapefruit do seu lado. Isso vai ajudar e ajuda mesmo. Eu fiz o teste comigo mesma, que adoro comer um doce, uma formiga, e ele diminuiu bastante. Tá, então, gente, faça esse teste, depois vocês me contam. De manhã, vocês podem associar o alecrim, que o alecrim ajuda também na estimulação, na criatividade, ele é estimulante. Agora, também ele ajuda naquela preguicinha depois do almoço. Então, você põe grapefruit e alecrim, vai trabalhar à tarde, é maravilhoso. Tá? Se você não pode dormir depois do almoço, não durma depois do almoço, né? Não gasta energia. Então, eles atribuíram, então, o grapefruit capaz de estimular o nervo simpático, que inerva o tecido adiposo e a glândula adrenal, que é a glândula responsável pela produção de adrenalina. Além disso, eles também inibiram o nervo parasimpático gástrico, que aí atua nessa questão da saciedade, né? Então, o resultado desse estudo foi aumento dos níveis séricos de glicerol e ácido graxo, que eu já falei. Então, eles fizeram uma exposição de 15 minutos, 3 vezes por semana, reduziu a ingestão de alimentos e o peso corporal. Então, nem precisou fazer uma ingestão um tempo muito grande. Tá vendo que o óleo essencial nessa concentração já é o suficiente? Então, vocês vão perceber isso. Não é para ligar o grapefruit o dia inteiro, não, gente. Não é para espirrar na casa inteira e saturar o ambiente com grapefruit. Não é assim que funciona. Não faz isso. Você vai pegar, vai se ligar lá, vai sentir o cheirinho. Durante 20 minutos, 30 minutos é mais do que o suficiente para estimular o nosso cérebro. Então, você faz isso. Não faz isso de manhã. Depois eu quero fazer isso depois do almoço. Faz depois do almoço. E acabou, tá bom. Não precisa de mais. Então, o grapefruit no sistema nervoso central, ele tem ação no metabolismo de lipídios. Eles descobriram também que ele reduz a lipogênese. O que significa isso? Ele também reduz a formação de gordura. Então, ele não só estimula a quebra da gordura, como reduz a formação de novas gorduras. Então, isso aqui para dieta de emagrecimento e também para pessoas que fazem atividade física é perfeito.
Então você pode sentir esse cheirinho, pode passar no seu corpo, vai ajudar a reduzir medida. E por outro lado, olfativamente, ele vai estar trabalhando via sistema nervoso central. A redução vai otimizar o seu metabolismo energético e vai disponibilizar com mais facilidade a quebra dessa gordura. Então você vai consumir mais energia durante o seu exercício físico, né? E vai te dar mais disposição também. Outro óleo essencial é o alecrim, que é o Rosmarinus officinalis. O grapefruit tem o Citrus paradisi ou Citrus grande, são sinônimos, tá? Vocês podem achar aí no mercado. Grapefruit, Citrus grandes ou Citrus paradisi. Esse é o óleo essencial de grapefruit. Já o alecrim é o Rosmarinus officinalis. Então, o alecrim, ele é mais utilizado em casos de celulite. Então, ele vai ter uma ação anti-inflamatória e reepitelizante. Imagina, ele vai promover renovação celular. Então, nos casos de celulite, eu tenho um processo de inflamação instalado. E aí, junto com o exercício de drenagem linfática, é importante principalmente aqueles graus mais avançados. Tem pessoas que sentem dor mesmo, tá? Se a pessoa sentir dor, associe uma lavanda que vai ser melhor ainda. Mas é bom você associar isso a massagem, porque a manobra, essa massagem, essa técnica de massagem, ela vai potencializar muito esse efeito. Ah, mas eu posso misturar o grapefruit aqui? Pode também, pode sim. E também o alecrim, ele estimula a angiogênese, que é a formação de novos vasos. E aí ele ajuda a recuperar a circulação local, que está perdida num quadro de celulite. E também ali você tem, à medida que você vai reduzindo a gordura, você tem uma liberação, digamos, de espaço. Seu intestino ele fica mais livre e os vasos ficam menos obstruídos. Você tem obstrução não só dos vasos, das veias, como dos vasos sanguíneos, como também dos vasos linfáticos. E aí, com essa obstrução, dá edema. E esse edema, ele extravasa, né? Fica no intestício. Então, ele causa aquele endurecimento e isso causa dor também. E aí, mais células do sistema imunológico estão lá atuando, enfim. O óleo essencial ele vai ajudar ali no restabelecimento da circulação, tirar o efeito exagerado da inflamação. Ele vai ajudar a melhorar a repitalização do tecido. Então, o aspecto da pele melhora muito. Então, na hora que você começar a passar essa misturinha que eu fiz aí, que eu passei pra vocês, que eu vou falar de novo, essa misturinha que é óleo essencial de grapefruit, alecrim, lemongrass, o aspecto da pele melhora muito, muito mesmo. Então, vocês vão passar, e aí, mesmo que você não tenha muita celulite, ele ajuda. E tem umas regiões do nosso corpo que tem mais atrito, principalmente essa região do colote ali, você passa ali, é bom fazer uma esfoliação de vez em quando com argila amarela. Vocês podem fazer uma esfoliação, faz uma esfoliação durante o banho mesmo. E aí você vai ajudar a renovar aquela célula corporal, porque nós damos, gente, muito mais atenção à nossa pele facial do que a pele corporal. Inclusive amanhã eu vou falar de face. Mas nós damos muita atenção, muito mais atenção pro cabelo e pra face do que pro resto do corpo, fala a verdade. As áreas que você faz muita depilação também são áreas que tendem a ter uma pele mais espessa. Então, todas essas áreas você vai poder utilizar e você vai melhorar também a hidratação da sua pele. O outro óleo essencial, né, da minha receitinha, lembra lá o lemongrass. Então, o lemongrass, ele vai ajudar na drenagem, ele vai reduzir o edema, ele vai atuar no sistema linfático. Ele também tem um efeito anti-inflamatório. O mecanismo de ação do efeito anti-inflamatório do lemongrass é via óxido nítrico. Então, ele ajuda, né, ele reduz como se fosse, ele reduz o recrutamento de célula que causa aquele processo inflamatório instalado. Então, ele vai reduzir o edema também. E aí, com a massagem, a drenagem linfática, se você tem edemas que perduram, né? Porque às vezes a gente tem momentos do dia, dependendo, a gente tem mais acúmulo de líquido ou não. Depende muito da alimentação, depende do tanto de sal que você consome, do tanto de gordura que você consome. Então, o lemongrass, ele ajuda nessa questão, tá? E também tem uma atividade, teve um estudo aqui que mostrou uma atividade anti-adipogênica do citral, que é uma molécula que tem no lemongrass, tá? Então, ele mostrou que o citral, ele tem uma redução do ganho de peso corporal, porque eles obtiveram significativamente níveis mais baixos de glicose de jejum, da glicemia de jejum, melhor tolerância à glicose,
taxa metabólica mais alta e redução no tamanho dos adipócitos. Tudo isso eles conseguiram provar com a molécula do citral, que é uma molécula presente no lemongrass. Então, essa combinação é a combinação perfeita. Grapefruit, alecrim e lemongrass. E aí também tem um óleo essencial de lavanda. A lavanda é um óleo essencial muito equilibrante. Então, mas vou pôr lavanda em tudo. Não necessariamente. Mas se eu tenho um quadro inflamatório instalado, principalmente que ele é visível na pele, você vai adicionar lavanda porque ela vai ajudar na hidratação, no restabelecimento e na renovação celular. A renovação celular é muito importante nesse caso, porque ela vai melhorar a qualidade da sua pele. Então fica aquele aspecto bonito, a pele fica bonita, fica hidratada, fica revitalizada. E não é uma coisa assim superficial, é que seu corpo está mesmo reagindo, ele está se recuperando, fora a sensação de relaxamento que a lavanda promove, né? Então falando também dos equipamentos de estética, tem vários equipamentos de estética onde eu posso associar o uso de óleos essenciais. E aí quem é esteticista que estiver acompanhando a gente, que trabalha com esses equipamentos, essas dicas vão ser muito legais, assim, vocês vão perceber que tem resultado, sim. Inclusive, eu fiz em mim para poder testar, junto com uma esteticista. Nós associamos alguns óleos essenciais e aí foi muito legal porque eu tive redução de medidas na primeira aplicação. E aí, não sei, com aquele resultado deixa a gente mais animado e tal, então reduz essa sensação de, sabe, que a sensação de inchaço, principalmente na região do abdômen. E foi bem legal mesmo esse resultado, essa experiência que nós tivemos, né? E aí, quando eu vou trabalhar com equipamentos de estética, vale lembrar que, como que eu vou associar meu óleo essencial a esses equipamentos? Porque já existe um protocolo instalado para a utilização desses equipamentos. Esses protocolos têm que ser seguidos à risca. Normalmente é o fabricante que recomenda, principalmente se eu falar de ultrassom, ultracavitação, esse tipo de equipamento. Então, como que eu vou fazer? Você vai primeiro aplicar o óleo essencial na pele que vai receber o equipamento. Então, você prepara aquela pele, você vai hidratar a pele, esfoliar a pele se for necessário. E depois a pele, você vai deixar absorver tudo ali, o óleo que você aplicou, tudo, sua pele vai estar normal e você vai ali, aplica o gel e faz a ultrassom. Entendeu? Ou aplica você tem até uma substância oleosa, eu posso manter a substância? Pode, não precisa alterar, né? E aí você vai poder associar o óleo essencial. Então, se eu vou trabalhar a ultrassom, que é muito comum, que a ultrassom, o que ela faz? As ondas de ultrassom, elas fazem com que mobilize, principalmente água, né? Naquela região e vai ter a redução de medida. Então, ali você você ajuda a reduzir a medida já na primeira aplicação, junto com a ultrassom óleo essencial. Então, associa o lemongrass. Ou se eu uso um equipamento, ondas de choque. Já a onda de choque, ela mobiliza a gordura, ela rompe a membrana do adipócito. Então, o grapefruit vai ajudar, vai somar o efeito com as ondas de choque. Então, o que é mais importante? Eu manter o meu óleo essencial antes. Você faz uma mistura, aplica. Você pode fazer uma massagem modeladora para mobilizar toda a gordura, para ela ficar ali já ativada antes de vir um equipamento. E durante essa massagem você vai utilizar o óleo essencial. E também é importante, antes de fazer uma esfoliação, você pode fazer uma esfoliação com argila amarela ou argila vermelha, ou até mesmo uma argila branca, mas usem argilas que tem uma granulometria maior para você ter um maior poder de abrasão, né? Que você vai ter um maior poder de esfoliação. Então, essa massagem aí, ela é muito importante também, tá? E aí, então eu acho que nosso tempo aqui tá acabando. Eu tenho uma pergunta, deixa eu ver aqui uma pergunta. Tá aqui falando, se eu usar no difusor. Então aqui, ó, a Lucimeire tá perguntando. Ó, vou ler uma pergunta da Lucimeire. Mari, se eu usar no colar difusor, pessoal, uso no meu colar difusor o dia todo quando no trabalho, pode ser colocado? No caso do grapefruit, sim, pode ser colocado sim. Por quê? O colar, pessoal, você coloca uma quantidade bem pequena de óleo essencial. Então, você vai ter uma difusão constante, você vai ter uma concentração menor. Então, você pode sim colocar no seu colar pessoal. Fantástico. Aí você vai estimular, vai. Tá? Quem não tem, usa menos, né? Você vai usar menos vezes, mas você vai colocar uma quantidade maior no difusor para poder chegar no seu olfato, né? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Só isso mesmo? Então, pessoal, olha, muito obrigada. Passou a hora aqui que eu nem vi.
deixem suas perguntas. Quem tiver dúvida, comentários, pode me mandar no direct, tá? Essa aula vai ficar disponível aí 24 horas. Mas quem perder essa aula, ela vai estar no YouTube e também no feed do meu Facebook. Então vai lá no meu canal no YouTube, Mayra Jardim Oficial. E todas essas aulas, todas essas lives vão ficar disponíveis lá. Se ela não está lá ainda, ela vai estar, porque a gente está fazendo um processo ainda de edição e tal. Mas uma hora ela vai estar lá. E qualquer dúvida, me mande um direct. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E até amanhã, no mesmo horário, às 8 horas. E amanhã eu vou falar de óleos essenciais para tratamentos faciais. Né? Isso me perguntaram bastante hoje também, de umas lives que eu fui convidada a participar. E eu vou falar amanhã de cuidados para a sua pele facial. Tá bom, gente? Um beijo grande. Vejo vocês. Até amanhã.